Senhor, por esse governo é nele que vivo, pela palavra da graça que me ensinou o apostolado. Graças te dou, Senhor, por esse governo é nele que vivo. Graça e paz, abençoados, graça e paz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estamos chegando aqui para mais um vídeo do projeto do Ministério Cibernético Radiofônico, o projeto evangelístico 2025. Iniciamos ali na Praça Antônio Assunção e estamos concluindo essa fase ali na Praça Antônio Assunção, trazendo o tema o antes e o depois da cruz. Nós somos o Ministério Cibernético Radiofônico e anunciamos o Evangelho da Graça de Deus, a atual e eterna aliança. Cremos que salvo, sempre salvo, que o sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito e continua sendo perfeitíssimo. Portanto, conforme Jesus disse mesmo que não perderia nenhuma de suas ovelhas, aqui estamos agora em novidade de vida, vivendo um novo pacto que é com maiores e melhores promessas, o pacto da graça de Deus. Esse ministério ele surgiu para anunciar justamente o que Jesus fez por nós e continua fazendo, porque é Ele quem está no controle de nossas vidas aqui. É Ele quem nos criou desde antes da fundação do mundo, nos predestinou, nos chamou por este santo evangelho, capacitando e agora ministrando para vocês as bênçãos sobre bênçãos, compartilhando as bênçãos espirituais. Ministério Cibernético Radiofônico, na pessoa deste que vos fala, o pastor José Luiz da Cunha, quer conhecer mais um pouco, conversar, procurar entender mais sobre o Evangelho da Graça de Deus, receber, se possível, se desejar estudos, sim, através de apostilas, é só entrar em contato comigo através do WhatsApp DDD 84 99891 3240. Vou repetir, DDD 84 99891 3240. Este é o nosso WhatsApp do Ministério Cibernético Radiofônico. E gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, tá certo? Se inscreva no nosso canal, comente, dê um joinha, ative o sininho para receber notificações de quando a gente postar algum vídeo, ou mesmo estivermos ao vivo, e compartilhe, tá certo? O canal aqui do Ministério Cibernético Radiofônico. Se inscreva, tá bom? Ficarei muito grato em tê-lo como membro aí do nosso canal, né? Como sua inscrição feita, seu compartilhamento, né? Sua participação ativa, recebendo os nossos estudos. Bom, vamos ao projeto, né? Vamos trazer aqui o final deste projeto evangelístico MCR/JLC, ou seja, do Ministério Cibernético Radiofônico José Luiz da Cunha. O tema, né? Nós vamos dando continuidade, obviamente, a esse projeto durante todo esse ano, porém na Praça Antônio Assunção, este é o final do tema, o antes e o depois da cruz. Então nós vamos lá
à Praça Antônio Assunção, tá bom? Nós vamos à Praça Antônio Assunção trazendo a mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Vamos nós à Praça Antônio Assunção ver o que ocorreu, ok? Isto mesmo. Boa noite, abençoados. Boa noite, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estamos chegando aqui para mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de mais uma noite aqui, dando continuidade no projeto, do projeto do Ministério Cibernético Radiofônico, o projeto O Antes e o Depois da Cruz. E você está convidado a ouvir agora esta palavra. A missão do Ministério Cibernético Radiofônico, na pessoa deste amigo que vos fala, o pastor José Luiz da Cunha, é simplesmente de anunciar o Evangelho, esclarecer, trazer ao público o que é o Evangelho. Nós sabemos que existem inúmeras religiões, inúmeras entidades cristãs, mas pela palavra de Deus, pelo que nos foi revelado, pelo que nos foi escrito, conforme as 14 epístolas do apóstolo Paulo, para nós, os gentios, só tem este Evangelho. O Evangelho da Graça de Deus, pelo qual nós fomos alcançados e somos ensinados por Ele. É o motivo de muitos cristãos estarem hoje envolvidos com ensinamentos errôneos, envolvidos com falsas profecias, com líderes que não estão ensinando a verdade. Estão trocando a verdade pelos seus objetivos, pelas suas ganâncias, pelos poderes, esquecendo-se que o poder maior é o de Deus. Por isto que o Senhor não nos deixa enganado. E não somente aqui nesta cidade, assim como Deus tem me chamado a pregar este Evangelho, a mostrar
mostrar a verdade, também em tantas e tantas outras cidades, inclusive capitais, estão anunciando o Evangelho. Para que você, filho e filha de Deus, possa ficar inteirado, sim. Eu sempre digo o seguinte: do que Jesus fez por você, do que Jesus fez por mim. A expectativa hoje é sempre das pessoas: o que é que Deus vai fazer por mim? Eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Ah, eu quero bênçãos. E só pensam nas bênçãos materiais. Enquanto a própria palavra de Deus já nos mostra que seus filhos, os eleitos e escolhidos, já estão ou são abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. O problema é que as pessoas só querem as bênçãos materiais, né? Obviamente que você, com este conhecimento do Evangelho, com o Evangelho da graça de Deus, você conhecendo-se a você mesmo, o que Jesus fez por você, obviamente que você vai viver abençoado, porque você vai chamar a existência das coisas que não são como se já fosse. E isto é viver por fé. O Evangelho da graça de Deus é simplesmente isto: fé. Estou aqui anunciando, estou aqui pregando, para que você, a sua mente espiritual, seja ativada. Dos eleitos e dos escolhidos de Deus, é necessário sim que eles escutem esta mensagem, porque muitos estão ainda, como diz o ditado, dormindo. Então, a mensagem nesta noite é: desperta, né? Desperta tu que dormes. E como dormindo, hein? Dormindo no conhecimento, dormindo na falta de entendimento. Quando eu iniciei aqui esse projeto aqui, eu senti de vir aqui para este local, esta praça, e algumas vezes eu já estive aqui pregando, mas retornei para trazer para você, esclarecer o Evangelho. Sei que vai chegar a muitos e muitos eleitos de Deus. A princípio, parece não ter ninguém dando atenção quando eu me refiro ao Evangelho, ao entendimento. Porém, a palavra é como semente, e ela está sendo lançada, e com certeza ela vai cair em terra boa, que é o eleito e escolhido de Deus. Bom, vamos dando continuidade. Eu vou ler o texto bíblico aqui, do início do tema, que diz o seguinte: Hebreus capítulo 9, versículo 15 e 17. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto viver o testador. Bom,
fora da graça de Deus. Nós falamos aqui e repetimos que existe judaísmo, né? Ou seja, se um gentil ou uma pessoa que não tem sangue de Israel nas suas veias, começar a viver como um judeu, cristão, na realidade, vive uma vida de escravidão. Mas a palavra de Deus diz que Cristo nos libertou da lei, para que verdadeiramente sejamos o quê? Livres. Isto mesmo, para que sejamos livres. A história de Jesus antes da cruz é uma, a história de Jesus após a cruz é outra. Ele cumpriu toda a lei, ele se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e ele ali na cruz ele nos salvou, nos redimiu, nos libertou da escravidão. E porque muitos hoje vivem como se estivessem na escravidão, ou podemos até dizer, se está sem conhecimento e vive conforme o costume da lei, das tradições, obviamente vai viver nessa escravidão, sendo submetido aos rudimentos, às leis, às ordenanças que não são de Deus, e na maioria as ordenanças aí todas dos homens, dos religiosos, que usam o nome de Deus na sua religião, porém é um evangelho negociado. Isto mesmo, é um evangelho negociado. É como se você estivesse negociando com Deus, só que Deus já nos deu tudo gratuitamente. A única forma de chegar-se a Deus, de ver manifestar-se as bênçãos, uma vida nova, diferente, é pela fé. E esta fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, eu estou aqui, pregando. Eu vim no sábado passado, vim no outro, e aqui estou novamente, dando uma sequência a um estudo, a um esclarecimento, como eu já falei, o Cristo antes da cruz e o Cristo depois da cruz. O Cristo depois da cruz está agora em mim e em você, pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós vamos dando continuidade aqui a alguns itens, né, relacionados aqui ao melhor entendimento sobre o antes e o depois da cruz. Bom, antes da cruz estava operando o ministério da circuncisão, conforme Gálatas 2, 6 e 7. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Observe que no princípio, nós observamos que Pedro estava, sim, recebeu, a Paulo diz aqui, o evangelho da circuncisão. Era para os judeus, e era necessário, sim, que aqueles que
estavam sob a lei, debaixo da lei, mesmo tendo crido em Jesus, eles continuaram sobre a questão da circuncisão, de um pacto que Deus tinha feito com o povo de Israel, e não o outro povo de fora de Israel, os gentios. Então, antes da cruz, a circuncisão, né? A lei operando, era necessário que circuncidassem. Depois da cruz veio o evangelho da incircuncisão. É este o evangelho que eu prego, é este o evangelho em evidência, ele é atual e ele é eterno. Porque a nossa circuncisão hoje é o Espírito Santo em nós. Nós somos circuncidados espiritualmente pelo Espírito. Vamos a outro item. Antes da cruz se dizia: Deus te abençoe. É interessante isso aqui. Quando eu passo, muitas vezes, falando com o irmão, um conhecido, eu falo com todo mundo assim: abençoado, abençoada. Por que costumo falar assim? Porque é o que a palavra de Deus diz ao meu respeito e ao seu respeito. Você, cristão, você que crê em Cristo Jesus, você é um abençoado, você é uma abençoada. Nada contra dizer Deus te abençoe. Mas quando eu digo Deus te abençoe, é como se você não fosse um abençoado, não é verdade? Então, o melhor mesmo é estar na confissão, na verdadeira confissão do Evangelho da graça de Deus, que é mostrando, trazendo para o nosso conhecimento aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Em Números 6:24 existia justamente o Deus te abençoe, as bênçãos de Deus se manifestavam e acontecia de acordo com os mandamentos, daquilo que lhe era cumprido. Se você ler Números capítulo 6, versículo 24 e 27, você vai entender. Diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Porém, isto foi no Velho Testamento. No Antigo Testamento, Números estava falando aqui, o profeta, aqui, Moisés estava aqui relatando em Números, com relação às bênçãos que o Senhor estava impetrando ao povo de Israel. E mesmo assim com ordenanças. Era necessário fazer algo para que essas bênçãos se manifestassem. Depois da cruz, o novo pacto, Efésios 1 e 3. Efésios 1 e 3. Está escrito: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então está dizendo aqui que Cristo já nos abençoou, que nos tem abençoado. Em outra tradução está dizendo fomos abençoados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma tradução que diz assim, que nos abençoou. Então já fui abençoado. Você já é abençoada.
abençoado. Com que? Está escrito: com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas o mundo de hoje, os religiosos, através das bênçãos materiais, falam muito pouco nas espirituais que estão pregando aí nas igrejas. É desse jeito. Evangelho. Mas é necessário, sim, que haja um despertar, que haja uma trombeta soando, mostrando para o povo de Deus, para os escolhidos, para que eles se posicionem como verdadeiramente eles são em Cristo Jesus. Teu belo amor te dou graças por hoje dar-me tua luz e sair do erro. Graças por encher meu interior de teu belo amor. É isso aí. Chegamos à conclusão aí, né? O final com o tema o antes e o depois da cruz. Claro que tinha muita coisa ainda a falar, a explicar, mas esse momento na praça tem sido um alerta para todos os cristãos ao conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E, obviamente, quando se fala do Evangelho da graça de Deus, nós vamos estar sempre anunciando, falando sobre o antes e o depois da cruz. Claro que o depois da cruz é onde nós devemos nos apoiar, viver, vivenciar, porque agora Cristo mora em nós. Porque agora o mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo nos foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Conto com vocês para nos próximos vídeos. Nós vamos estar com certeza em outra praça aqui da cidade, trazendo mais pregações do Evangelho da Graça de Deus, anunciando o Evangelho da Graça de Deus através do Ministério Cibernético Radiofônico, isso mesmo, Ministério Cibernético Radiofônico, onde nós anunciamos aqui através de uma rádio web, através de pregações nas praças, como estamos fazendo, nas ruas da cidade, sítios, lugarejos, até residências, se assim for possível, quando formos convidados. Nós nos reunimos em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer lugar, porque o templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Ele é o cabeça. E nós, os eleitos, escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo, somos esta igreja que aqui na terra proclama, glorifica, exalta o nome que é sobre
todo o nome: Jesus Cristo, o ressuscitado. Lembre-se, Ele veio, Ele está em nós, através do seu Espírito em cada um de nós. Ministério Cibernético Radiofônico. Este amigo que vos fala, pastor José Luiz da Cunha. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp DDD 84 99891 3240 e conheça mais sobre o nosso ministério. Até a próxima, em nome de Jesus. Wow.